कीर्तन सुनी आनंदे गयो नाचे। अरे जुगला मूर्ति देखिया मोरा, जुगला मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद भयो, परम आनंद भयो। ओ जुगला भगत
प्रेयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गते मत्सर्वस्व पदाम्बुजौ श्रीराधा मदनमोहन। दिव्यादविन्दारण कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनास्तु श्री श्री राधा श्रील गोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभुसेव्यमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता करसनवेणु शनैर्गोपी गोपीनाथ शिरस्तोनु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guruvanda Goswami Bhakti Rakha Siddhar Gurukna Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and present all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas reverências humildes e respeitosas aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Pravishtam Vishnupada Stotarashat, Srila Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, e Nitya Pravishtam Vishnupada Stotarashat, Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo presto minhas reverências a Srila Bhaktivedanta Srila Swami Maharaj, Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshadara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, minhas reverências a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. So today is very super excellent. So today is very super excellent, auspicious day. You know, today is Ekadasi Tithi. Então vocês sabem que hoje é um dia muito super excelente, sagrado e auspicioso, porque hoje é Ekadasi Tithi. And Srila Bhaktivinoda Thakur, in his song, Shuddha Bhakata, this song very nicely and elaborately glorified about Ekadasi Tattva. Então nessa canção Shuddha Bhakta, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica muito bem, ele vai glorificar Ekadasi Tattva, a verdade sobre esse dia de hoje, Ekadasi. And Ekadasi Tithi Bhakti Janani Jatane Palana Kari Krishna Vasati Vasati Boli Parama Adara Bari. Bhaktivinoda Thakur in this Bengali song explained Ekadasi Tithi Bhakti Janani. Ekadasi Tithi, she is the mother of Shuddha Bhakti. Então Srila Bhaktivinoda Thakur nessa canção ele diz Ekadasi Tithi Bhakti Janani, né? Que Ekadasi é a mãe da devoção. If you proper way observe Ekadasi Tithi, then Shuddha Bhakti will manifest in your heart and simultaneously all your sinful activities destroyed from your heart. Então se a gente observar esse dia de Ekadasi Tithi, também chamado de Madhava Tithi, Bhakti Devi, a devoção pura por Deus,
vai se manifestar no nosso coração, bem como todas as atividades pecaminosas serão destruídas. And because our scriptures explain in the day of Ekadasi, all kinds of the germs of sinful activities remain in the grains, especially 5 types of grains. Porque as escrituras explicam que no dia de Ekadasi, todas as, como se fossem as sementes das atividades pecaminosas, elas residem nos grãos, especialmente os 5 tipos de grãos. Any circumstance, you should not eat these 5 types of grains. Sob nenhuma circunstância, sob qualquer circunstância, a gente não deve, de forma alguma, ingerir esses 5 tipos de grãos no dia do Ekadasi, Ekadasi Tithi. Rice, dal, and wheat, or barley, job. Eh? Pardon? Mustard. Mustard seed. Mustard seed no need. Então, é o arroz, são as ervilhas, Wheat. as ervilhas com os Rice, feijões, wheat, trigo barley. e a cevada. Eh? Ekadasi Tithi, and in the day of Ekadasi, all kinds of sinful activities remains in these 5 types of grains. Então, no dia do Ekadasi, todas as atividades pecaminosas permanecem dentro desses 5 tipos de grãos. And killing mother, matrihatta, killing father, pitrihatta, bhrunhatta, and abortion. In this way, all kinds of sinful activities remains in the day of Ekadasi in these 4 grains. Então, todas as atividades pecaminosas, como por exemplo, matar a própria mãe, matar o próprio pai, ou você matar o seu próprio filho, como um aborto, e outras atividades pecaminosas residem nesses 4 tipos de grãos hoje. If your health is good, you can also observe Ekadasi completely, fast, full fast, without drinking 1 drop of water. Caso a sua saúde esteja boa, né, você pode observar este dia de hoje como, né? Fazendo um jejum completo, sem beber nem mesmo uma gota de água. That is called Nirjala Ekadashi. O nome disso é Nirjala Ekadasi. If health is good, can do. Se a saúde for boa, se a sua Or saúde for boa, pode fazer isso. if your health is not good, so you can take some fruits, milk, yogurt, and this thing. Mas se a sua saúde não for boa, você pode comer, né? Umas frutas, um iogurte, um leite, etc. One day, if you will not eat rice or bread or butter, you will not die. Se você ficar um dia sem comer arroz, né, pão, manteiga, você não vai morrer. Or if you die in the day of Ekadasi, you are very, very fortunate also. E caso você morra no dia de Ekadasi, você é muito sortudo. Who will die in the day of Quem vai Ekadasi? morrer no dia de Ekadasi? Everybody wants to die. Todo mundo quer morrer no Ekadasi, né? If you are very lucky, you will be die in the day of Ekadasi. Mas só dá pra acontecer isso, né? Morrer num dia de Ekadasi, caso alguém seja muito In our sortudo mesmo. scriptures explain, in the day of Ekadasi, if you die, you direct go to Vaikuntha Mapnoti. You direct go to Vaikuntha. Porque as escrituras explicam que quando alguém morre num dia de Ekadasi, a pessoa vai diretamente para Vaikuntha Dham. So, Ekadasi Tithi, very important. This is called also Bhakti Janani. And 64 limbs of Bhakti, that is called one Bhakti, that is called to observe Ekadasi Tithi. Então, a Ekadasi Tithi é uma prática de Bhakti. Dentre os 64 práticas ou membros de Bhakti, uma desses membros é seguir Ekadasi, observar Ekadasi Tithi. Many people, they committing many kinds of sinful activities. For this regard, they will become many kinds of low-grade living entities. Muitas pessoas cometem muitas atividades pecaminosas e por causa disso elas vão depois se tornar entidades vivas de baixo escalão, muito baixas. As like inferiores. ghost body. Como por exemplo, elas podem ter um corpo de Those fantasma. who commit suicide, after their death, they will become ghost body. Quem se mata ou comete suicídio depois da morte vai obter um corpo de um fantasma. In our scripture explain. As escrituras explicam isso. Those who commit suicide, they after death, they will become ghost. Quem se mata, quem comete suicídio depois da morte vira um fantasma. Ghost body means O que significa ter um corpo de Suffering body. fantasma? eh? É um corpo em que Only they are suffering. And actually their body is called subtle body, not their as like our gross body. Their body is called subtle body. o corpo de fantasma não é um corpo como o nosso, um corpo grosseiro, é um corpo sutil. E nesse corpo sutil, né, a alma sofre muito, é um corpo de sofrimento. Then another says those who stealing the money, Guru or Vaishnavas, they will become Brahma Rakshas also, higher than ghost body. E quem rouba o dinheiro do Guru, dos Vaishnavas,
eles obtêm, depois da morte, um corpo que é ainda pior do que um corpo de fantasma. É um corpo chamado, um corpo de Brahma Rakshasa. Brahma Rakshasa. Vocês entendem o que é Brahma Rakshasa? Brahma Rakshas, they are the leader of 10,000 ghosts. Os Brahma Rakshas, eles são líderes de 10.000 fantasmas. Cada Brahma Rakshasa. Brahma Rakshas. They're very dangerous. São seres muito perigosos. Brahma Rakshas, buddy. Aí a pessoa tem um corpo de Brahma Rakshasa. Also Matri Hatta, Pitri Hatta, Go Hatta, those are killing Brahmanas, killing mother, father or cows. They will also become more than Brahma Rakshas. E quem faz o pecado, comete o pecado de matar a mãe, a própria mãe, matar um pai, matar os brahmanas, os sacerdotes, matar as vacas, essas pessoas elas vão obter depois um corpo aqui ainda pior do que um Brahma Rakshasa. Bible scripture explains, if you properly to observe Ekadasi, that on the foot of day of Ekadasi, offer to that Brahma Rakshas or ghost, they will be delivered from that ghost body or Brahma Rakshas body. Mas as escrituras explicam, caso você siga um jejum de um Ekadasi, e você pegar esse fruto do jejum que você fez, e você oferecer a um fantasma, a um Brahma Rakshasa, esse ser que está nesse corpo de fantasma ou de Brahma Rakshasa, ele vai se libertar dessa condição que ele vive. Then I tell you one story, Bhakti Vigyan, Bharati Goswami Maharaj, he told one story in Vrindavan. That story just I tell to you. Então eu vou contar para vocês uma história que foi contada por Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj em Vrindavana. Okay. So, he told very nice, beautiful story. Once one disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Então um dia ele contou uma história muito interessante, muito bonita. A história é a seguinte: uma vez um discípulo de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. He was very high class Brahman. Esse He was born in Brahman family. Esse discípulo ele era um Brahman, um sacerdote muito elevado, nascido numa família de Brahmans muito And elevados. he was the priest of the king. That is called, he is called Raj Purohit. E ele era conhecido, ele era na verdade um sacerdote do rei, sacerdote da corte. E o nome para isso era Raj Purohit. Could you remove this? Because obstacle. Mine. So one day he went to fire sacrifice on his disciple house. Uma vez ele foi fazer um sacrifício de fogo na casa de um discípulo. He drove his car and he came about 300 kilometers from his house. He came his disciple house, perform fire sacrifice. Então ele dirigiu, né, foi de carro até uma casa de um discípulo que era 300 quilômetros de distância de onde ele estava. E lá ele fez um sacrifício de fogo. Then he performed very nice, proper way, fire sacrifice, and he Brahman also, he is called royal priest. So he got lot of donation. E ele fez um ótimo sacrifício de fogo, e por ele ser o sacerdote real, né, o sacerdote do próprio rei, ele obteve muitas doações com sacrifício de fogo. This is called Indian culture. Do fire sacrifice, many also wear cloth, gamcha, towels, and also rice, sabji, fruits, many things. Então a cultura indiana é assim, né? Quando tem o sacrifício de fogo, né, a essas as pessoas doam, enfim, se coleta, aparece ali muitas roupas, gamchas, grãos, cereais e legumes. India, if you do fire sacrifice, big, what is called money coming, big donation. Porque na Índia, se você for fazer um sacrifício de fogo, você vai ganhar muito dinheiro, porque vão chegar muitas doações. Especially he is also royal priest, Raj Purohit. Em especial esse senhor, ele era Raj Purohit, ele era o sacerdote real do rei. And lot of donation he also got, money, also everything. Então ele teve muita doação, muitas roupas, muito dinheiro de doação com sacrifício de fogo. So, and he also nice prasadam, delicious food also. Understand? And Indian people, they feed Brahmanas lot of delicious food. Understand? Many. E também houve um grande festival de praçada depois, porque as pessoas indianas costumam sempre servir muita praçada gostosa e deliciosa pros sadhus e tudo, pros sadhus, então, pros brahmanas. Então, dessa forma teve muita praçada boa. So, but that day, heavy rain coming. Mas nesse dia choveu muito também. When he was returned back his home, on the way
big storm and heavy rain. Quando ele estava voltando para casa, o que aconteceu? Houve uma grande tempestade, foi um vendaval. And he's on his assistant, who drove the car. E ele tinha um assistente que estava dirigindo para ele. So 2 persons, they were coming, but on the way heavy rain and storm. Então eles eram 2, né, no carro, e aí no caminho houve uma grande tempestade. So when he came in the middle of the way, that time night, dark night coming. E aí então no meio do caminho ficou de noite, escureceu. But where will stay night time? Mas onde que ele ia passar a noite? 9 p.m. Já era 9 da noite. Not in Brazil 9 p.m. India 9 p.m. So the dark night coming. Não é um 9 da noite que nem aqui no Brasil, mas é um 9 da noite que nem lá na Índia. Já tá realmente a noite escura, bem Your sun escuro. goes down to 8 o'clock. Aqui tem escurecido às 8, né? Or India 5 o'clock sun goes down. Na Índia, 5 da tarde já tá de noite. Then completely dark and also storm and rain. Então tava realmente uma noite bem escura e tava chovendo muito. That time he's thinking, where I will stay. Então ele pensou assim, onde que eu vou ficar? On the road he did not see any village that is very far from the road. E ele não viu nenhuma vila assim no caminho, né? As vilas eram muito longe da estrada. Then he met with one grocer who is selling something on the road. E aí ele encontrou com um senhor, né? Tipo como se fosse um comerciante que vendia algumas coisas na estrada. And he asked to the grocer, oh now night, so could you help me at any hotel or something where I will stay? Ele perguntou para esse comerciante, ó, agora já tá de noite, você poderia me ajudar a encontrar um lugar para eu passar a noite, um hotel, alguma coisa do tipo? And that time, that merchant, one grocer, he told, oh, here near the village, one house is there. One house, old house, but nobody is living, so you can stay there. E aí o comerciante falou, ó, aqui perto ali na vila tem uma casa abandonada, uma casa que não tem ninguém morando, você pode passar a noite lá. Then it okay. So he stopped his car and came in there the house and just put his blanket and lay down in the room. Então ele parou o carro até nessa casa, botou um cobertor no chão e deitou lá para passar a noite num quarto da casa. The midnight, about midnight, 1 a.m. E quando era meia-noite, 1h da manhã, It's completely dark. That day maybe new moon night. era como se era uma noite de lua nova, então estava uma noite muito escura. And big storm, and there's what is called the wind, gust of wind coming. Então, uma escuridão e também estava tendo uma tempestade e o vento soprava. Then he closed that door and window, but door automatically and windows automatically open and making sound. Boom, boom, boom. Então ele tinha fechado a porta e a janela da casa, mas o vento mesmo assim passou. Enfim, mesmo assim a janela, desculpa, ficou fazendo uma barulheira, batendo, a porta e a janela batendo. And completely that room completely start to shake. E aí o quarto começou a tremer. Tudo começou a tremer. But he is very powerful person, Brahmana. Mas ele era muito poderoso, ele era um Brahmana. Then he realized, oh, must be ghost has come. E aí ele se deu conta, ele deve ser um fantasma que deve estar aqui. Our scripture is saying, if 6 months no one living at the house, ghost captured. As escrituras explicam que se uma casa fica mais de 6 meses sem ninguém morando, o fantasma começa a morar na casa. Actually, that house captured by the ghost. Na verdade, aquela casa estava com um fantasma, né, vivendo dentro da casa. So for this regard, ghost making sound, with the windows, the door, boom, 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 boom. Então aquela casa estava assombrada por um fantasma e por isso que as portas e janelas ficavam batendo, fazendo uma barulheira. But that Brahman, he waked up. Mas o Brahman, ele acordou. Hey! Who are you? Why are you making sound? Ei, quem é você? Por que você está fazendo essa barulheira? Come in front of me. Apareça diante de mim. Actually, in your hand, any iron rod, ghost will never come in front of you. Na verdade, se você estiver segurando na sua mão um pedaço de ferro, isso vai fazer com que nenhum fantasma apareça na sua frente. Ghosts, they're very afraid from the
iron rod. Os fantasmas têm muito medo de pedaços assim, de ferro, né? Um ferro. Então eles têm muito medo. So for the Brahman, he hold the one iron rod. Então por isso o Brahma nesse momento ele foi e segurou um pedaço de ferro. Hey! Who are you? Come here in front. Uma barra de ferro. Ei, quem é você? Quem é você? Apareça diante de mim. And that time, that ghost manifested big form, huge form. That is called gigantic form. E aí o fantasma foi e manifestou uma forma gigantesca, muito grande. I'm making this. Fazendo som assim. Making this sound. I'm very happy. Today I will eat nice food. Tô muito feliz porque hoje eu vou ter uma comida da boa. I will sucking your Eu blood. vou sugar o seu sangue. In this way, he made the fear to him. E assim ele estava querendo amedrontar esse homem. And he told, I am Brahmaraksha. Eu sou um Brahmarakshas. Huh? I will suck in the blood of Brahmana. I'm Brahmaraksha. Eu vou sugar o seu sangue, eu vou sugar o seu sangue de um Brahman, eu sou um Brahmarakshasa. And in this way, he made the fear to him. And Yes. E assim, and very eyes were as like big. And halogen light. Make this. Halogen light, you understand? não sei. Halogen very big light with giving the light. Ah, tá. Então, e ele estava assim querendo amedrontar o Brahman e o olho dele era como incandescente. Muito, assim, incandescente. And his eyes, this part up and down, and the red color comes. Como é que é? What do you do? This is As pálpebras reviradas. E que mais? when you are small then, and we also making fear the babies and putting this, then baby afraid. You did or not? Vocês já fizeram isso? Quando a gente era pequena, a gente revirava as pálpebras assim, vinha e amedrontava os bebês, botava medo nas crianças. I remember when we were in school, then I was making the fear to the small baby. Then baby. Eu lembro quando eu estava na escola, era criança, eu fazia isso e botava medo nas crianças. In the same way, that Brahma Rakshas, with the red eyes, halogen light. Então o Brahmarakshasa tinha os olhos vermelhos, incandescentes. And making sound. But the Raj Purohit, royal priest, that Vaishnava, I told you, the disciple of Bhaktivinoda Prabhupada. He is Vaishnava, powerful Vaishnava. Chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Om Nishinhaya Swaha, Om Nishinhaya Swaha. Om Gravira Mahavisham Chalantra Sabta Mokadisi Samadra Mit Namam Om Nishinhaya. That time that Brahma Rakshasa, what is that to say? Mas esse Brahmana não era qualquer Brahmana, ele era discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Ele era Raj Purohita, ele era um sacerdote, o Brahmana do próprio rei. Então, ele era um Vaishnava, um devoto. E aí ele começou a recitar o Mahamantra Hare Krishna e o Nishinha Mantra. E dessa forma, o fantasma, o Brahmarakshasa, perdão, ficou com muito medo e começou a tremer. That time he asked, hey, you are a Brahma Rakshasa. Have you think how to deliver from this your body, Brahma Rakshasa body?
E aí ele falou, o Brahmana falou pro Brahma Rakshasa, você é um Brahma Rakshasa, você já parou para pensar em como você vai poder se libertar desse seu corpo de Brahma Rakshasa? Today you may kill to me no harm, but you tell to me, in your life, have you think how to deliver from this body, Brahma Rakshasa body? Você pode até me matar hoje, tudo bem, mas você já parou para pensar na sua vida, que você vai fazer para se libertar desse corpo de Brahma Rakshasa? And that time Brahma Rakshasa start to cry. E aí o Brahma Rakshasa começou a chorar. Yes, in my life I never think this word. É verdade, sim, na minha vida eu nunca parei para pensar nisso. Listen, I will deliver to you from your Brahma Rakshasa body. Ouça, eu vou te libertar, disse o Brahmana. Ouça, eu vou te libertar desse seu corpo de Brahma Rakshasa. Chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chant this Mahamantra. Cante esse Mahamantra Hare Krishna. Now I am giving one fruit and of my one day Ekadasi, celebration my Ekadasi. Celebrate. O fruto de um Ekadasi. Fruit of my Ekadasi. One day celebration my Ekadasi I am giving. Então, e agora eu vou dar. Aí o Brahmana disse pro Brahma Rakshasa: agora eu tô dando pra você o seguinte: o fruto de um dos Ekadasi que eu fiz na minha vida, do fruto de um Ekadasi eu tô dando pra você. When you just chant one mantra, and now told I am giving this fruit of my one Ekadasi. Not many. How many? Only one Ekadasi. Fruit of my one Ekadasi. E aí o Brahmana cantou uns mantras e falou assim pro Brahma Rakshasa: agora eu estou dando pra você o fruto não de muitos, mas apenas de um dos Ekadasi que eu fiz, estou dando pra você. Look, miracle. Then the Brahma Rakshasa, he left his body and manifested a very nice, beautiful demigod body. Deva Sarira. Foi um milagre. Veja o milagre que aconteceu. Na hora, o Brahma Rakshasa, ele abandonou o seu corpo de Brahma Rakshasa e manifestou um belíssimo corpo de um semideus, Deva Sarira. And he attained to abode of Lord. E assim ele foi para a morada do Senhor. Because how is powerful the Ekadasi Vrat. Isso mostra como é poderoso o voto do Ekadasi, Ekadasi Vrat. If anybody about to die, if you give tulasi leaves or Gangajal and also just chant this mantra, I am giving the fruit of Ekadasi, one day fruit of Ekadasi, the Ekadasi Phal. He will be delivered. And he will be delivered from and free from all his sinful activities. Então, se alguém estiver para morrer e você der para essa pessoa folha de tulasi e água do Ganges e falar para ela esse mantra, estou dando para você o fruto de um dos meus Ekadasi, estou dando para você. Essa pessoa será liberada e todas as suas atividades, se você fizer isso, essa pessoa para quem você deu isso, ela será liberada e todas as suas atividades pecaminosas serão destruídas. So Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, he told this katha, how is powerful, observe Ekadasi Tithi. But Ekadasi Tithi have to observe properly. Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj deu esse Harikatha mostrando como que é poderoso Ekadasi Tithi. E também devemos observar Ekadasi Tithi de forma apropriada. In the day of Ekadasi Tithi, don't speak mundane talk, Brahma Katha. No dia de Ekadasi, não falem conversas mundanas, Gramya Katha. Understand? Not criticize to any Vaishnava aparat. Não critique nenhum Vaishnava, não faça nenhuma Vaishnava parada nesse dia. Understand? Entendem? And Brahmacharya Jivan, Ekadasi day of Ekadasi, you have to celebrate. E no dia de Ekadasi, vocês devem manter o celibato. And chant holy names Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If your health is good, and how to proper, perfect 100% way, how we will observe Ekadasi. In the day of Ekadasi, complete actual day before Ekadasi, Dasami Tithi. Only one time eat, not 3 times, one time. Então, se você for fazer o Ekadasi de forma apropriada, completa mesmo, o que acontece? No dia anterior ao Ekadasi, no dia do Dashami Tithi, vocês não devem comer muitas vezes, não comer 3 vezes por dia, apenas uma vez. And night time,
the day of Dasami, the day before Ekadasi, night time should not eat anything. E no dia anterior a Ekadasi, Only que é o Dashami, midday, even morning not. No breakfast. então no Dashami Titi não pode nem tomar café da manhã, é só comer no almoço e também nem não comer nada à noite. According to Haribhakti Vilas, how will you observe proper way, 100% proper way to observe Ekadasi Tithi? That means Dasami Tithi, day before Ekadasi, only midday you can eat some prasad, not complete your stomach, half, 50%. Então, de acordo com Hari Bhakti Vilas, para você observar o Ekadasi de forma completa mesmo, você no dia anterior, no Dashami Titi, você deve comer só na hora do almoço e não deve nem encher a barriga, ficar cheio. Deve comer só até metade da sua fome. 50% da barriga. Actually, Shastra also says, night time should not eat also. Na verdade, as escrituras explicam que à noite a gente não deve nem comer. Night time, why not? Our many kinds of acid create in our stomach. Porque comer à noite cria muitos tipos de ácidos estomacais. Understand? Night time, try to, if you good, I am eating, so for this I am not giving to instruction to you, just Shastra what saying, I am saying to you. Because I am not following how to give to instruction to you. Night time I am eating, so I am not giving instruction to you. Então, na verdade, eu mesmo como à noite. Então, como eu vou dizer para vocês não comerem à noite, né? Mas assim, eu estou explicando para vocês o que as escrituras dizem. Então, não dá para dar uma instrução não comam à noite, mas estou explicando como as escrituras delineiam. Daytime eat, night time should not eat. As escrituras dizem que a gente deve comer de dia, mas de noite não. Because after sun goes down, then many kinds of acid create in our stomach. Porque depois que o sol se põe, vários tipos de ácidos são criados no estômago. Or if you are hungry, you can take little, not too much. Mas se você estiver com That fome, means 1/4 of the stomach you can take. se você estiver com fome, você pode comer um pouquinho, né? Não muito. Come apenas de noite, né? 1/4 da sua capacidade If you are estomacal. hungry, night time, how much you take? Eat 1/4, not complete, and drink more water. Caso, 1/3, and fill up the water. Or 1/4, little bit prasad. 1/3 with water. 1/4 prasad eat. Or 2/3, 3/4, and prasad. Water. Então, se você estiver com fome à noite, coma 1/4 da sua capacidade da sua barriga de comida e os outros 3/4 você enche com água. Bebe bastante água. Understand? Night time, no need to eat. That is good also for us. No need to cook anything. Hari Katha, then go back your home. Hari Bol. Então, à noite não precisam comer. Seria até bom, é até bom pra gente, né? Que ninguém precisa ficar cozinhando, né? À noite é só o harikatá e depois todo mundo vai pra casa. Is it good or not? Seria bom ou não? É bom ou não? You know, in India, Jaina Sampradaya. Jaina Sampradayas, they are not eating in the night time. Você sabe, na Índia tem o pessoal da Jaina Sampradaya, os jainistas, eles não comem nada à noite. Understand? In Brazil, Jaina Sampradaya not. Tem jainistas aqui no Brasil? Alguém sabe? Jaina Sampradaya. They are not eating night time. Que eles usam máscara. Eles não comem à noite, os jainistas. So now we're coming, actually this is not subject. Subject is that how will you observe proper Suddha Ekadashi. Tá, mas o assunto exatamente não é esse. O assunto é como observar de forma perfeita e apropriada Ekadasi, o Shuddha Ekadasi. Dasami din, day before Ekadashi, only midday you can eat. Então no dia anterior, Dashami Din, o dia do Dasami, é comer apenas no meio-dia, na hora do almoço. A day of Ekadashi, completely full fast. E no dia do Ekadasi, fazer jejum completo. No drink one drop of water. Não beber nem mesmo uma gotinha de água. And not sleep also. E também não dormir. And you are not eating but sleeping, then you lose the fruit of Ekadashi also. Tá, você não come, você faz jejum, mas você dorme no dia do Ekadasi, assim você perde o fruto do jejum que você fez. Only Chaitanya Mahaprabhu observed this also. And in the house of Srivas Thakur. Mahaprabhu ele seguia tudinho, seguia dessa forma na casa de Srivas Thakur. Understand? Human being very difficult to proper way. Mas para um ser humano é muito difícil fazer assim, realmente de forma This is apropriada, como tem described que in ser. Chaitanya Charitamrita how Lord Chaitanya Mahaprabhu observed Ekadasi in the house of Srivas Thakur. No Chaitanya Charitamrita está descrito como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu observava Ekadasi na casa de Srivas Thakur. Nishi Jagaran. Nishi Jagaran means
night time, chanting holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nam Mahaprabhu did this. Nam Sankirtan. And Ratri Jagaran, Nam Sankirtan. Aharnisha kahe Prabhu, Nam Sankirtan. They are written. Day and night, Ekadasi, Nam Sankirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Vrindavan Das Thakur Chaitanya Bhagavat also explained. Sri Hari Basare Hari Kirtana Vidhana Nittaram Bila Prabhu Jagatero Kanam Sri Vasangane. Here sing. You can see. Here book or English book. Ekadasi Brat. Sri Hari Vasar. Sri Hari Vasar means Ekadasi Tithi. Então, como Mahaprabhu ele seguia então de forma apropriada o Ekadasi Tithi, que é o seguinte: você não deve dormir de dia nem de noite, deve ficar cantando os santos nomes o dia inteiro. Mahaprabhu fazia isso, está descrito no Chaitanya Charitamrita. E também Vrindavan Das Thakur explica isso no Chaitanya Bhagavat. Tem essa canção aqui no livro de canções que a gente canta, Shri Hari Vasari Hari Kirtana Vidana. If you cannot observe this way, but have to learn, listen. Tá, mesmo que vocês não consigam observar dessa forma Ekadasi, vocês devem pelo menos aprender ou ouvir sobre isso. Maybe one day Krishna will give mercy. Quem sabe um dia Krishna vai dar misericórdia e vocês vão conseguir seguir dessa forma. But some devotee will go, "Hi, Gurudev told this katha." They complain. They complain. Why they complain? Tem gente que tem Shastra katha. Tem devotos que até reclamam, fica, ai, por que Gurudev falou isso, hein? Mas isso está nas escrituras, no Shastra. I would have speak Shastra katha or not. Vocês querem que eu fale o que está nas escrituras ou não? You observe or not, follow or not. This is not our subject. Subject is that you have to learn. Aqui, a questão não é se você vai conseguir seguir ou não. A questão é que vocês têm que aprender o que está nas escrituras. This is true. Verdade ou não? So, here the Sri Hari Vasare Hari Kirtana Vidhana Nitta Aram Bila Prabhu Jagatere Kana. Srivasa Angane Punnavanta Srivasa Angane Nitta Aram Bila Prabhu Jagatere Kana. Here Vrindavan Das Thakur explained. Lord Chaitanya Mahaprabhu in the house of Srivas Thakur, day of Ekadasi, Nam Sankirtan. Então essa canção explica, né, que Chaitanya Mahaprabhu ele fazia o seu Nama Sankirtana na casa de Srivas Thakur, no dia de Ekadasi. Né, que no dia de Ekadasi, depois de fazer Hari Kirtana Mahaprabhu, que é a vida e a alma do universo, começa a dançar em êxtase. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama Hari Jadavaye Madhavaye Kesavaye Nama Jadavaye Madhavaye Kesavaye Nama Oh Gopala Govinda Ram Sri Madhusudan Gopala Govinda Ram Sri Madhusudan Hari Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama Hari Jadavaye Madhavaye Kesavaye Nama Jadavaye Madhavaye Kesavaye Nama Oh Gopala Govinda Ram Sri Madhusudan Gopala Govinda Ram Sri Madhusudan Hari Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu performed Nam Sankirtan, day of Ekadasi, day and night, both. Day and night. Nam Sankirtan in the house of Srivas Thakur. Dessa forma, Shri Chaitanya Mahaprabhu ele observava Ekadasi Tithi durante o dia inteiro e a noite inteira na casa de Srivas Thakur. Ekadasi Tithi means maybe I'm not criticized. Maybe no, I will not eat but sleep. No, this is you lose also fruit of Ekadasi. Então, tem gente que acontece, faz assim o seguinte, né, Ekadasi? Tá, eu não vou comer, vou ficar sem comer, mas acaba que a pessoa dorme. E assim, se você dormir, você perde o fruto do Ekadasi que você That means I am saying, what is the perfect 100% way observe Ekadasi in the Ekadasi day and night.
don't sleep. Então, para observar de forma 100% mesmo, perfeita, para você observar bem mesmo o Ekadasi, o que acontece? Você não deve dormir nem de dia e nem de noite. And 24 hours chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I remember when we were in Mathura, that time. 24 hours, all brahmacharis, even Gurudev himself was. That time Gurudev is good. Nand Goswami Maharaj. He also did. Oh, today Ekadasi. All here, day and night, Gurudev also are chanting holy names with. And sometimes we are going to Giriraj Govardhan Parikrama also. Lembro que em Mathura, um tempo, né, antigamente, o que acontecia? Gurudeva, Shlanarayana Goswami Maharaj, no dia de Ekadasi, né, ele chamava todos os brahmacharis e a gente fazia kirtan, né, cantava os santos nomes e kirtan o dia inteiro, 24 horas. Com o próprio Gurudeva, ele ficava com a gente acordado fazendo também. Naquela época a saúde de Gurudeva era, né, muito boa. E aí a gente virava à noite e às vezes até mesmo a gente ia fazer o parikrama de Giriraj Govardhan nesse dia. So Giriraj Govardhan, completely full fast. This is good. Então fazer um parikrama de Govardhana, de jejum completo, é bom ou não é? Another reason also, in the day, others day, how much money you spend, day of Ekadasi, more money spent. Então, comparado aos outros dias, geralmente no Ekadasi você vai gastar mais dinheiro. How? Como? Without Ekadasi, which days not Ekadasi, just cooked rice and dal, sabji. Por exemplo, em termos de comida, né, de cozinhar. Se nos dias comuns você cozinha um arroz, um dal, um sabji, tá, beleza. 10 rupees enough. Gastou 10 rupees só. But on day of Ekadasi, need lot of money. Mas para cozinhar para a de Ekadasi, você precisa gastar um dinheirão. This is true. Verdade ou não é? If you cook day of Ekadasi, buy many things. Se você for cozinhar no dia de Ekadasi, você precisa comprar um bando de coisa. What do you buy? Por exemplo, He's saying paneer, paneer, falou, potato, sabji, batata, fruits, peanuts, frutas, amendoim, yogurt, iogurte, milk, leite, ghee. ghee. Look, how much money? E aí, quanto que gastou já nessa lista aí? So we see when you calculate accounts, day of Ekadasi more expensive. Então, se a gente fizer uma conta aqui na ponta do lápis, você gasta mais dinheiro fazendo uma praçada de Ekadasi do que uma praçada nos outros dias. So Gurudev told, no need to buy anything. Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Actually, this is true. That time, in our case of G. Gaudiya Math, financial condition was not good. Not nowadays. That time very limited. Então por isso que o Gurudeva falou, ó, hoje então dia de Ekadasi, não precisa comprar nada, vamos cantar os santos nomes o dia inteiro. E realmente naquela época, que eu estive de Gaudiya Math, né, o tempo em Mathura, não era assim como hoje, né? Realmente faltava, assim, era meio... Sim, a situação financeira era complicada, limitada. So Gurudev told, in the Ekadasi, all brahmachari sannyasis should full fast. Gaur Premad. Então por isso Gurudeva disse, então no dia de Ekadasi todos os brahmacharis sannyasis devem fazer jejum completo. And also no sleep. That is called Nishi Jagaran, day and night. Hari Nam Sankirtan, 24 hours Nam Sankirtan. E a gente também devia fazer jejum completo, né? 24 horas de Nama Sankirtan, cantar os santos nomes. Desculpa, a gente devia não dormir, ficar cantando os santos nomes o dia inteiro, sem dormir. And day after Ekadasi, Dadasi, you have to see the scheduled time. That is called Paran time. E no dia seguinte ao Ekadasi, o Dwadasi, a gente deve sempre observar o horário de quebra do jejum, Paran. You understand? In the scheduled Paran time, you have to, before, to worship Lord Vishnu, Bhagavat Chanamrit. E antes de você quebrar o jejum de Ekadasi no momento delineado, que é o Paran, você deve adorar a deidade de Vishnu e obter a Bhagavat Charanamrit. In the scheduled time of Paran, you have to take the Vishnu Charanamritam. E no horário que está delineado, que é para quebrar o jejum, Paran, você deve tomar a Charanamrita, né, da Takudi. Then you feed to the Brahmanas, cows, Vaishnavas. Aí depois você deve alimentar os Brahmanas, as vacas e os Vaishnavas. Understand? Therefore, this is the proper way how to break the Ekadasi Paran. Então essa é a forma apropriada, né, correta de se quebrar o jejum do Ekadasi. Ekadasi Paran.
feed some, then thing to cows, brahmanas and Vaishnavas, and give some donation. Then you take some remnants of Lord Vishnu. Então você tem que dar alguma coisa de comer, né? Alimentar as vacas, os brahmanas e Vaishnavas. Aí sim depois você deve tomar os remanentes do Senhor Vishnu. Then Dadasi, also Dadasi night time, not eat again. E no Dwadasi também não deve comer à noite. So Dadasi, how many times you eat? Quantas vezes por... Morning breakfast, and paran, and midday. And night time, also not. Então no Dwadasi também não se deve comer à noite. Só se deve comer de manhã, né? Desculpa, o café da manhã quando você quebra o jejum e depois o almoço. And then Trayodasi, day after Dadasi Trayodasi, then you have normal way, or you are eating, you can do this. Já no Trayodasi, né? Depois aí no outro dia você pode seguir a sua vida normalmente. In this way, actually proper way, 100% proper way, observe Ekadasi. Se você fizer isso, você realmente seguiu 100% de forma apropriada o Ekadasi. And so in your life, one Ekadasi, you proper way, perfect 100% way, observe Ekadasi, then your life will be successful. Então, se na sua vida, nem que seja um Ekadasi, se você fizer um Ekadasi de forma apropriada, sua vida será exitosa. And at this Ekadasi is one fruit. If you gave to someone who is about to die, he will deliver from this material and all his sinful activities. E se você der um fruto de um Ekadasi desses, bem seguido mesmo, para alguém que está prestes a morrer, essa pessoa irá se libertar será se libertar da existência material e todas as suas atividades pecaminosas serão destruídas. And he will be delivered from Brahma Rakshas, body of Brahma Rakshas, and Bhut, Pet, Pisach, Ghost, everybody. E a pessoa será liberada, né, do corpo de Brahma, de Brahma Rakshasa, de fantasmas, de bruxas, pichats e bhutas. Balo Ekadasi Mahatiti ki Jai. Balo Jai Jai Shri Radhe. In the day of Ekadasi, you should not give to anybody any kinds of grains also. You should not eat, also should not give. Então no dia de Ekadasi você não deve dar para ninguém nenhum grão, né, cereais. Você não deve comer nenhum grão e também nem dar para ninguém. In the day of Ekadasi, what do you chant holy name? If anybody will come, will chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Just to tell you our Bhakti Pragan Keshav Goswami, Param Guru Maharaj life history also. Então vou contar para vocês um pouco da vida de Srila Bhakti Pragyana. Então você vê aparecer alguém no dia de Ekadasi, fale para a pessoa cantar os seus nomes, Hare Krishna. So Param Guru Maharaj, when he established Devananda, what is called, Gaudiya Vedanta Samiti. Conta para vocês uma história da vida de Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj. Quando ele estabeleceu a Gaudiya Vedanta Samiti, only 4 persons he established Gaudiya Vedanta Samiti. Ele, Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, estabeleceu a Gaudiya Vedanta Samiti com mais 4 pessoas apenas. Eram 4 pessoas no total. So Bhakti Pragyana Keshav Goswami, he is the president. Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, ele era o presidente. And his god brother is named Narsingh Maharaj. Então ele tinha um irmão espiritual chamado Narasimha Maharaj. And another Abhay Charan Babu, Sai Maharaj. Segunda pessoa, terceira pessoa, Abhay Charan Babu. And 3. 4th of my Gurudev, Vaman Goswami Maharaj. That is Sajjan Sevak Brahmacharya. Quarta pessoa era meu Gurudeva, Srila Bhakti Vedanta Bhamana Maharaj, que naquela época se chamava Sadhana Sevaka Brahmacharya. So, only 4 persons. He established Gaudiya Vedanta Samiti. Então eram só 4 pessoas, né, nessa ocasião do estabelecimento da Gaudiya Vedanta Samiti. In the temple, some brahmacharyas staying. Alguns brahmacharis viviam ali no templo dele. Understand? One day that Ekadasi Tithi, he declared today Ekadasi Tithi, no one eat anything, no cooked. Kitchen room completely hot, clean. E aí no dia de Ekadasi ele declarou o seguinte, ó, hoje é Ekadasi, então ninguém precisa comer, não precisa cozinhar. Então a cozinha estava totalmente vazia, limpa, ninguém estava cozinhando. So he declared, today Ekadasi, no cooking, nothing, Nirjala Ekadasi. Então ele falou assim, ó, hoje é Ekadasi, todos devem fazer, então, não precisa comer, não precisa cozinhar, todos façam Nirjala, jejum completo, sem água. But 12 o'clock, midday, mas quando deu meio-dia, his god brother came. Chegou um irmão espiritual dele. And his god brother, and he's very eager to eat
something in the day of Ekadashi, not rice, fruits or something. Mas o irmão espiritual dele estava com muita vontade de comer alguma coisinha no dia de Ekadasi, né? Não arroz, mas né, uma fruta, uma coisinha assim. But Param Guru Maharaj Bhakti Pragan Kesava think my God brother has come, so how will we feed to him? But today, no money, nothing, no paisa, how to buy? Srila Bhakti Pragyana Goswami Maharaj pensou assim, nossa, meu irmão espiritual veio até aqui, como que eu posso fazer para servir o meu irmão espiritual, né? Porque nesse dia eles estavam, não tinham dinheiro para nada, não tinha dinheiro. But I have to serve Vaishnava. My God brother has come, I have to serve him. Mas Srila Bhakti Pragyana Goswami Maharaj pensou, mas eu devo servir o meu irmão espiritual, né? Ele veio até aqui, eu preciso servi-lo. Just you are sitting in his chair and laying down and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Então, Srila Bhakti Pragyana Goswami Maharaj, o que ele fez? Ele se encostou, se reclinou na cadeira e começou a cantar Hare Krishna, Hare Krishna. And he thinking, how will serve my God brother today Ekadasi? I told Ekadasi, cook means lot of money need. Normal day, if you spend 10 days, or Ekadasi, have to be 50 rupees. Então, né? Então ele estava pensando, como eu posso servir meu irmão espiritual? Porque afinal, como eu estava dizendo, se você quiser comprar para a Prashada de Ekadasi, você tem que gastar um dinheirão, né? Num dia normal, gasta 10 rupees num dia normal. E num dia de Ekadasi, se você for comprar prasada, é 50 rupees para comprar prasada de Ekadasi. I can full fast, but how my God brother will be full fast? I will say, he is my guest. God brother is my guest, has come in temple. I will say, oh, today you also full fast. I cannot say. Ele pensou, tá, eu posso fazer jejum completo, mas ele é meu irmão espiritual, ele veio até o templo, ele é meu convidado. Eu não posso chegar para ele e falar assim, ó, você também tem que fazer jejum completo. Não, eu devo servi-lo. This is called Vaishnava Aparad. I will say, hey, you are my come your house, you also full fast. You cannot say this. Então é uma ofensa até um Vaishnava parado. O Vaishnava vem até a sua casa, você fala, ó, você também tem que fazer jejum completo e tal. Não, não é assim. You can full fast, no harm. But if I go your house, you fit to me or not? Você pode fazer jejum completo, tudo bem, mas se eu for até a sua casa, você vai me dar comida ou não vai? Who will feed to me? No one. Quem vai querer me alimentar ou dar comida pra mim? Ninguém? Eu. But we have no money. Mas vocês não têm dinheiro? So Kesava Goswami Maharaj thinking, my God brother has come. But today Ekadasi, but how will fit to him? Desculpa, ele não tinha dinheiro, então ele estava pensando, mas meu irmão espiritual veio, como que eu vou arranjar dinheiro para servi-lo? Ananias Chintantomang Jejana Purjupasate Tesa Nitavi Juktanang Jogak Chemang Bahmo. One point of the Krishna. Krishna will carry on everything on his head for his devotee. Mas como, né, Krishna diz no Bhagavad Gita, né, para aquela pessoa que é unidirecionada a mim, Krishna diz, o próprio Krishna, ele vai carregar, ele mesmo diz, eu mesmo carrego sobre minha cabeça tudo que aquela pessoa necessita. Then the Param Guru Maharaj Bhakti Pragyana Kesava Goswami, just he closed his eyes and chanting holy names. And remembering my God brother has come. How will fit to him? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Navadip Chandra, Gaurasundar. E aí então, Srila Bhakti Pragyana Goswami Maharaj estava de olhos fechados, cantando santos nomes e pensando, meu irmão espiritual veio, como que eu posso servi-lo, né? Como que eu vou ter dinheiro? E cantando. Then one sound coming just in front of his feet. E aí ele ouviu um barulho de alguma coisa que caiu perto do pé dele, assim, logo na frente dele. Actually one small bird, the skylark, a small bird. Indian they get chudi pakshi. Skylark, a small bird. E aí tem... That small bird, he brought some cloth and something inside. Então o que aconteceu? Na verdade, era um passarinho, né? Que eu não sei o nome em português, quem souber, o Skylark. Que esse passarinho, que acontece, ele deixou cair uma trouxinha no chão, na frente dele. And that cloth just put in front of his feet. Então esse passarinho foi e largou ali uma trouxinha que caiu bem perto do pé dele. And then making some as like coins. E fez um som assim de como se fosse moeda caindo no chão. Then he opened his eyes. What is sound is coming? A Srila Bhakti Pragyana Goswami Maharaj abriu os olhos, que barulho é esse? O que aconteceu? Then he saw one piece of cloth and inside and some coins. E ele viu que tinha uma trouxinha e ele desamarrou e viu que dentro tinha algumas moedas. Actually that time in Indian money that is called 36 cents.
Então, na verdade, de acordo com o dinheiro da Índia antigamente, ali tinham 36 centavos. And then you go, oh, Krishna is very merciful. Krishna sent this money. So then he called brahmacharis. Hey, Sajjan Sevak brahmachari. My Gurudev, no need, full fast. Today, we'll nice feast. Ekadasi feast. E aí, Srila Bhaktivedanta Kesha Goswami Maharaj viu assim e falou, ó, Krishna foi muito misericordioso, ele que enviou esse dinheiro. Aí ele foi chamou os brahmacharis, ó, Sajjana Sevak Brahmachari, que é meu Gurudeva, Srila Vamana Goswami Maharaj. Hoje não precisa mais fazer jejum completo, não. Hoje vamos fazer um grande festival, um festival de praçada de Ekadasi. They said, okay, we go to the market and bring potato, paneer. Vai lá no mercado, compra batata, compra paneer. Here also they are cooking many things. I'm looking. Eu sei que hoje aqui também vai ter que ela, né, a gente tá cozinhando várias coisas. Eu percebi, eu vi. Vai ter um festival de praçada de Ekadasi aqui hoje também. And so in this way, Bhakti Pragnana Kesha Goswami Maharaj, in his life, he to read this way. And Vaishnava Seva. Então, Ekadasi thing, the day of Ekadasi, if your health is good, you can full fast. But you have to serve to Vaishnava Seva. então, no dia então na vida de Srila Bhaktivedanta Kesha Goswami Maharaj, no livro dele, né, conta essa história e tudo. Então, que é esse ensinamento, né, que no dia do Ekadasi você pode até mesmo jejuar, jejum completo, sim. Se a sua saúde for boa, faça o jejum completo. Mas você deve fazer Vaishnava Seva, servir os Vaishnavas. Jai Shri Gurudev ki Jai Jai Shri Radhe Bolo Govinda Bala Hari Gopala Bolo Govinda Bala Hari Gopala Bolo Oh Govinda Bala Hari Gopala Bolo Govinda Bala Hari Gopala Bolo Govinda Bala Hari Gopala Bolo And also, if you, what is called, fire sacrifice, also get double benefit also. Because Vishnu Pitarte Japna.
Então, como eu estava dizendo, hoje é Ekadasi, é um dia super excelente, auspicioso, muito sagrado. E se a gente, né, um benefício é muito grande seguir Ekadasi, e se a gente fizer sacrifício de fogo no dia de Ekadasi, o benefício é dobro, duplo benefício. Understand? So we do fire sacrifice, that 10-15 minutes, then arati, then take prasad. Krishna Pritate, what is it? Krishna Pritate? Krishna Pritarthe Jagna. The fire sacrifice for the pleasure of Krishna. Então a gente Yeah? faz o Krishna sacrifício. Pritarthe, Krishna means Krishna. A gente faz o sacrifício de fogo pro prazer de Vishnu. Vai rolar o sacrifício só 10, 15 minutinhos, depois vai ter o Arati. Ah, Engraçado. good. Now we come arati, take fire sacrifice. Então vem pro sacrifício de fogo agora. Okay? Bolo Vrindavan Vihari Lal Bolo ki jai. Desculpe.